Está começando Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E hoje você confere. Revista realizada pelo atacadista Macro de Maceió, Alagoas, é considerada legal. Doadores de sangue têm direito à folga no trabalho? Saiba a resposta no quadro Quero Post. Primeiro encontro internacional de juízes de cortes trabalhistas é realizado no TST. E ainda, a sessão solene de ratificação de posse do ministro do TST, Evandro Pereira Valadão Lopes. O Revista TST está no ar. Começamos o Revista TST com um processo julgado pela Seção 2 de dissídios individuais envolvendo o caso TAP Varig. O repórter Rafael Oliveira acompanhou a sessão e traz os detalhes. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. A TAP Manutenção e Engenharia Brasil pretendia mudar uma decisão que a condenou em 2016. Nesse julgamento, a empresa foi considerada responsável por contratos trabalhistas da antiga VEM Varig Engenharia e Manutenção, que foi comprada por ela. Como no ano seguinte, em 2017, em incidente de recurso repetitivo, o TST fixou tese não reconhecendo a sucessão trabalhista entre a TAP e a VEM. A empresa entrou com ação rescisória para tentar alterar o resultado do julgamento do ano anterior. Os ministros, no entanto, não aceitaram a tese como prova nova para considerar a ação rescisória. Entenda o porquê na reportagem. A ação rescisória apresentada pela TAP Manutenção e Engenharia Brasil teve como fundamento o inciso 7 do artigo 966 do Código de Processo Civil. De acordo com o CPC, uma decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando obtiver o autor prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. A relatora da ação na SDI 2, ministra Delaide Miranda Arantes, explicou, no entanto, que prova nova deve ser algo que existia na época dos fatos. Dessa forma, a tese fixada em 2017 pelo TST, depois do trânsito em julgado da decisão original, não poderia ser usada. A ministra observou ainda que a SDI 2 não está analisando o mérito da decisão que a TAP pretendia desconstituir, nem eventual descompasso com as teses firmadas no incidente do recurso repetitivo. A decisão foi unânime. No canal do TST no YouTube, você encontra essas e outras reportagens sobre casos julgados pelos ministros. Na página também estão disponíveis todas as edições anteriores do Revista TST e outros produtos produzidos pela TV do Tribunal. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, doadores de sangue têm direito à folga no trabalho? Saiba a resposta no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos agora conferir casos julgados pelas turmas do TST. Eu começo o giro de notícias pela primeira turma. Um empregado da Macro Atacadista de Maceió, que tinha os pertences revistados, não vai ser indenizado por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho em Alagoas havia concedido o pedido dele. Entendeu que as revistas diárias, ainda que por mera observação em bolsas, sacolas e armário, são ofensivas à dignidade da pessoa humana e representam transgressão do poder de fiscalização do empregador. Ao julgar o recurso do Macro ao TST, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que a revista realizada de forma indiscriminada e sem contato físico, somente para garantir a segurança do patrimônio do empregador, não configura ato ilícito. A decisão foi unânime.
E a quinta turma manteve a prescrição total da pretensão de uma empregada da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais. A gerente pediu pagamento de horas extras decorrentes da alteração de jornada prevista em norma interna. A empregada foi contratada como escriturária da Caixa Econômica Federal e cumpria jornada de 6 horas diárias. Na reclamação trabalhista, ela contou que nos anos seguintes passou a ocupar a gerência em diversos setores e que a jornada dela foi alterada para 8 horas. No entanto, a empregada alega que as atribuições definidas no plano de cargos e salários para essas atividades eram meramente técnicas, típicas da atividade bancária. Assim, a norma coletiva que estendia a jornada menor a todos os empregados representaria condição mais benéfica para ela. Por isso, a profissional pediu o pagamento das horas extras excedentes à cesta diária. A Caixa Econômica Federal alegou prescrição total do caso, o que foi afastado pelo juízo de primeiro grau, que condenou a empresa a pagar horas extras. A decisão foi mantida pelo TRT da Terceira Região em Minas Gerais. O Tribunal Regional assinalou que, embora não exista lei que assegure a jornada especial para o cargo gerencial de bancário, o pedido da profissional teve fundamento na CLT e na Constituição da República. O TRT aplicou ao caso a súmula 294 do TST. A súmula afasta a prescrição total no caso de ação que envolva pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração do pactuado, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por lei. No entanto, ao julgar o caso, o relator da quinta turma do TST, ministro Breno Medeiros, teve entendimento diferente. Para o ministro, como a bancária exercia cargo de confiança, a jornada de 6 horas não era assegurada pela CLT, mas por norma interna da Caixa. Dessa forma, a alteração contratual resultou de ato único do empregador e se referiu a direito não previsto em lei. Por isso, o ministro entendeu que a prescrição total prevista pela súmula 294 se aplica ao caso. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da sexta turma. O Bradesco conseguiu reduzir valor de indenização devida à bancária que adquiriu doença ocupacional e foi aposentada por invalidez. O Tribunal Regional do Trabalho, na Bahia, havia condenado o banco ao pagamento de indenização por dano moral de R$300 mil. Para o TRT, a perda da capacidade de trabalho teve como causa a conduta ilícita e culposa do empregador, pois o banco submetia a empregada a atividade de risco sem adotar medidas para reduzir o problema. No entanto, o relator do recurso no TST, ministro Augusto César, afirmou não ter dúvidas sobre a relação da doença da bancária com o trabalho, mas considerou que o valor inicialmente fixado era desproporcional ao dano sofrido. O ministro propôs a redução do valor para R$100 mil. E você tem dúvidas sobre algum tema do direito do trabalho? Então envie sua pergunta para as nossas redes sociais com a hashtag QueroPost e vamos esclarecer para você. E a pergunta que chegou para a gente com a hashtag QueroPost foi publicada no Instagram. Pretendo doar sangue. Tenho direito a um dia de folga no trabalho? Veja a resposta na reportagem. Doar sangue salva vidas. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas uma doação pode beneficiar até 4 pessoas. Ainda segundo dados do Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira doa sangue. Isso quer dizer que a cada 1.000 habitantes, 16 são doadores. Dados revelam também que jovens de 18 a 29 anos doam mais. Eles representam 42% do total. Hoje, Andréa faz parte da estatística de doadores no Brasil. Ela é analista de recursos humanos nesta empresa em Brasília. Ela doou sangue pela primeira vez durante a campanha Junho Vermelho, que destaca a importância da doação. É uma sensação maravilhosa, porque assim, a gente às vezes acha que não podemos ajudar o outro, mas com o simples ato de doação de sangue a gente pode salvar várias vidas, né? E trazer esperança a quem não tem, que é uma ajuda assim, de coração, vai além do profissional. Andréa não é a única doadora na empresa. A doação de sangue é incentivada pela firma. A lei determina, né, que o funcionário, quando ele doa sangue, ele tem aquele dia de folga. E nós queríamos incentivar os nossos colaboradores fornecendo alguma coisa a mais. Então nós resolvemos conceder mais um dia, que não precisa ser sequente do dia que ele tirou, que fez a doação de sangue, e teria mais um dia de cortesia da empresa, onde ele vai acertar com o gerente dele,
um supervisor dele a melhor forma, o dia, né, para ele tirar essa folga. O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que o empregado pode deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo do salário por um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. A ausência justificada ao serviço será no dia da doação. Ademais, por uma questão lógica, a ideia é não apenas possibilitar que o empregado falte para fazer a doação, mas também favorecer que ele possa se recuperar, né, porque ele não poderá fazer esforços durante as 12 horas consecutivas após a doação de sangue. E caso o empregado falte ao trabalho, mas não seja autorizado pelo Hemocentro a doar sangue? A CLT determina que a falta ao serviço somente está justificada perante o empregador se houver comprovação da doação. No caso de o empregado for impedido pelo próprio Hemocentro de doar sangue, entendo que apenas o atraso ao serviço naquele dia estaria justificado, desde que comprovado que efetivamente ele compareceu ao Hemocentro e não pôde doar sangue. E aí, nesse caso, é claro, ele precisará retornar ao serviço naquele dia para cumprir o restante da sua jornada de trabalho, se houver tempo. E no próximo bloco, a sessão solene de ratificação de posse do ministro do TST, Evandro Pereira Valadão Lopes. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, entregou a comenda da Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho no grau Gran Cruz ao novo Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Doutor Balazeiro é um dos bons quadros do Ministério Público do Trabalho e tem feito muito, é estudioso, escreve, é professor universitário, é um gestor de mão cheia, ele já provou isso tanto lá na Procuradoria Regional do Trabalho, por 2 mandatos, como ele mesmo lembrou, e aqui na Escola do Ministério Público da União. Alberto Bastos Balazeiro tomou posse como Procurador-Geral do Trabalho no dia 22 de agosto. Ele foi eleito primeiro colocado na votação da lista tríplice do Ministério Público do Trabalho, com 563 votos. É com grande honra que eu recebo essa homenagem, é uma dupla alegria, uma alegria pessoal. Nós sempre tivemos um relacionamento muito próximo com a Justiça do Trabalho. Quando eu fui chefe na regional, na 5ª Região da Bahia, nós reforçamos esse relacionamento. Também aqui na Escola Superior do Ministério Público da União, na PGR, nós reforçamos esse relacionamento. Firmamos até recentemente um convênio com a Enamate. E hoje aqui é uma alegria pelo fortalecimento das relações institucionais. Ministério Público do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e Justiça do Trabalho, caminhando juntos em prol da defesa do direito social, do equilíbrio das relações e do diálogo. Juízes e desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país participaram do 4º encontro de coordenadores de núcleos e centros de conciliação da Justiça do Trabalho. Durante 2 dias, os magistrados compartilharam experiências para aperfeiçoar ainda mais as conciliações. O uso de tecnologia para a conciliação foi um dos temas abordados. Durante o evento, os coordenadores de centros de conciliação homenagearam o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, pelo compromisso com o avanço da Política Nacional de Resolução Adequada de Conflitos de Trabalho e promoção da cultura da paz. O principal desse evento é não só o compartilhamento das experiências vitoriosas, mas também dos problemas e das soluções que precisam ser encontradas. Sem dúvida alguma, o sistema de conciliação, o programa de conciliação nacional, ele sairá enriquecido com mais esse evento. O Prêmio Justiça do Trabalho vai escolher as melhores reportagens sobre trabalho infantil e as formas de combatê-lo.
Podem ser inscritas produções individuais ou em série nas modalidades impresso, rádio, TV, web e foto. Os primeiros colocados de cada categoria vão receber R$10 mil em dinheiro, além de troféu e certificados. As inscrições estão abertas até 16 de setembro. Mais informações no site tst.jus.br. O transporte do Tribunal Superior do Trabalho vai ter novidade a partir de setembro. Servidores e empregados terceirizados credenciados vão poder usar o aplicativo MobTST. O serviço vai ser prestado pela rede de taxistas do Distrito Federal. Por meio do aplicativo, o motorista que estiver mais próximo do tribunal será acionado. O tribunal pretende diminuir os gastos com manutenção de veículos e combustível. A expectativa é de que a redução seja de 60%. O Tribunal Superior do Trabalho sediou o primeiro encontro internacional de juízes de cortes trabalhistas. Veja como foi. O encontro foi motivado por uma data histórica, os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho, que tem o objetivo de promover a justiça social. É um organismo vivo, com excelentes estudiosos, pesquisadores, e os estados membros da OIT são todos muito prestigiados pela OIT. De modo que nós temos um organismo que está prestando esses serviços relevantes há 100 anos. O evento foi organizado pelo Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, Coléprecor, com apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Foram 3 dias de palestras e debates entre convidados de países europeus e americanos. A ministra do Tribunal de Apelações do Trabalho do Uruguai, Maria Rocina Rossi Albert, abordou a importância de uma justiça do trabalho efetiva. Una justicia del trabajo especializada y formada especialmente es garantía de realización efectiva de esos derechos. No alcanza a contener la norma jurídica, no alcanza a contener la ley. Es necesario cortar la brecha entre la ley y la realidad. Esa es la función de la justicia del trabajo. Es la garantía de las personas que trabajan. Entre os palestrantes convidados estiveram ainda Sebastian Roloff, magistrado do Tribunal Superior do Trabalho da Alemanha, Alain Lacabarratz, magistrado do Conselho Superior da Magistratura da França, e Gerhard Butz, juiz do trabalho da Holanda e secretário-geral da Associação Europeia de Juízes de Cortes Trabalhistas. O encontro reuniu mais de 700 participantes, entre magistrados, procuradores do trabalho, advogados, servidores públicos e estudantes. Foram trocadas experiências sobre os avanços obtidos nos países que têm leis trabalhistas. O evento abordou ainda a importância da justiça do trabalho no âmbito nacional e internacional. Nós vivemos um período em que muito foi dito sobre a justiça do trabalho, muitas informações foram veiculadas de forma não tão concretas e baseadas em fatos reais. E a realização desse evento trouxe juristas, membros de cortes internacionais da justiça, que puderam nos dar um auxílio grande, trazendo a perspectiva da proteção dos direitos sociais na União Europeia, nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Evandro Pereira Valadão Lopes é o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Veja como foi a sessão solene de ratificação de posse do magistrado. A solenidade de ratificação da posse do ministro Evandro Pereira Valadão Lopes ocorreu no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Na abertura da cerimônia, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, destacou que a chegada do ministro engrandece o tribunal. A vinda dele para cá foi muito festejada, todos festejamos muito quando ele foi indicado pelo presidente da República, porque há certeza de que nós temos um bom colega que se integra e vem somar no Tribunal Superior do Trabalho. Ao ser conduzido pelo vice-presidente do tribunal, ministro Renato de Lacerda Paiva, até a mesa de honra, Evandro Pereira Valadão Lopes prestou o compromisso de posse no cargo de ministro do TST. A posse administrativa do novo integrante da corte ocorreu em julho deste ano. Eu venho com esse objetivo, com esse compromisso
com essa missão de ser mais um ministro do TST a colaborar para o engrandecimento não só da justiça do trabalho, como a reafirmação do direito do trabalho como um mecanismo de inibir as desigualdades sociais, inibir a desigualdade entre os próprios trabalhadores e, com isso, construir um país melhor, mais igual e mais humano. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, falou o que representa a chegada do ministro à Corte Superior Trabalhista. O ministro Evandro chega ao Tribunal Superior do Trabalho, mercê dos seus conhecimentos jurídicos, da sua longa folha de serviços prestados à sociedade, professor, um colega sereno, equilibrado e extremamente comprometido com os direitos sociais. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, também prestigiou a cerimônia. Um grande ganho para o TST, sem dúvida, um magistrado de escola. Então o Ministério Público adere a essa festiva posse e se congratula com o tribunal e com o ministro Evandro. Evandro Pereira Valadão Lopes assumiu a vaga decorrente da aposentadoria da ministra Maria de Assis Calcin, reservada a magistrados de carreira da Justiça do Trabalho. Ele integra a 7ª turma e a seção 2 de dissídios individuais do TST. E o Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.